Bem, boa tarde a todos e todas. Quero agradecer o convite para debater um papo com vocês hoje à tarde. Há algum tempo, em 2014, depois Bem, deixa eu me apresentar antes, falo de educação. Meu nome é Leonardo Sakamoto, eu sou jornalista, sou cientista político, sou doutor em ciência política pela USP, sou professor de jornalismo na PUC, coordeno uma organização não governamental de direitos humanos chamada Repórter Brasil há 17 anos, e sou um dos conselheiros do Fundo das Nações Unidas para Formas Contemporâneas de Escravidão, que é ligado ao Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU em Genebra. A gente decide o destino dos recursos usados para prevenir trabalho escravo e atender a vítimas e sobreviventes desse tipo de crime ao redor do mundo. Ou seja, a gente tem uma tarefa difícil de decidir se recursos vão para evitar que crianças se tornem soldados escravos no centro da África, ou para evitar que meninas sejam exploradas sexualmente nas Filipinas. Não é uma escolha fácil, os recursos são limitados, mas pelo menos a gente consegue mudar alguma coisa nesse processo. E sou blogueiro no portal UOL, onde eu escrevo diariamente sobre direitos humanos. Talvez seja a faceta mais conhecida do meu trabalho e é também aquela pela qual sou mais xingado, cuspido, violentado, agredido, e nada do que eu estou falando é figura de linguagem, infelizmente, ainda mais em ano eleitoral. E falando em ano eleitoral, em 2014, depois das eleições, depois que saiu o resultado, depois que o país estava esgarçado, a gente estava tentando se reerguer após os escombros de uma luta fratricida entre o PT e o PSDB, que colocou o país num ringue de gel, cujos lutadores estavam armados de facas extremamente afiadas. Eu me deparei com a lista dos parlamentares eleitos, de quem havia sido eleito para deputado federal e senador ao longo até de 2014 até 2018, de 2015 até 2018, e eu fiquei surpreso pela Constituição. Claramente é a lista de parlamentares mais conservadora que a gente teve em muito tempo. É certamente a lista de parlamentares mais conservadores do período democrático brasileiro. E eu fiz uma lista, considerando o perfil daquele grupo, o perfil das bancadas que tinham sido eleitas, eu fiz uma lista de 10 mudanças que aquele Congresso poderia realizar, ou ao menos tentaria. Algumas delas foram mais, digamos, no tom de brincadeira, as 3 últimas, para falar a verdade, e as outras foram sérias. Na época eu fui chamado de louco, o pessoal falou catastrofista, pessimista, eu prefiro ser pessimista na avaliação e otimista na ação. Tem gente que prefere ser otimista nos dois, só que aí acaba se frustrando bastante. Eu fiz uma lista, eu vou ler, a lista é curta. O primeiro ponto era a liberação da terceirização para qualquer atividade de empresa. O segundo ponto, transferência do poder de demarcação de terras indígenas para deputados e senadores. Terceiro ponto, redução da maioridade penal. Quarto, proibição de adoção de casal por casais do mesmo sexo. 5, alteração do conceito de trabalho escravo. 6, redução da idade mínima para poder começar a trabalhar. 7, proibição do aborto no caso de estupro. 8, aprovação da pena de morte. 9, fim do voto feminino. E 10, revogação da Lei Áurea. Brincadeiras à parte, eu coloquei isso aqui e eu fui fazer, dia desse, uma avaliação do que tinha acontecido. É triste a gente constatar que parte do que eu falei aqui foi aprovado. E foi aprovado não de uma forma democrática, mas de uma forma extremamente violenta no que diz respeito às instituições. Mudanças são aceitas quando elas são fruto de um debate longo que inclui diversos setores da sociedade, setor empresarial, sociedade civil, governos, principalmente para temas e matérias que dizem respeito à nossa Constituição enquanto sociedade, que dizem respeito àquele pacto que a gente firmou em 1988 e que promulgamos na Constituição de 5 de outubro de 88. Esses temas, que basicamente são esses que eu falei, deveríamos ter tido mais cuidado ao tramitá-los ou mesmo aprová-los. Eu não vou entrar em detalhe de cada um, por exemplo, terceirização foi aprovada, transferência de demarcação está em andamento, a redução da maioridade penal está em andamento, proibição de adoção de casais está em andamento, alteração no conceito de trabalho escravo, o governo federal, no dia 16 de outubro do ano passado, tentou,
né, em meio a toda a discussão sobre as denúncias contra Michel Temer no Congresso Nacional, chegou a baixar uma mudança, uma portaria que, a partir daquele momento, o trabalho escravo seria apenas cárcere privado, né, o retrocesso ao pelourinho, sendo que nem no Brasil colonial e imperial escravidão significava pelourinho e corrente, havia também outros tipos de trabalho escravo. Redução da idade mínima está em andamento, proibição do aborto em caso de estupro. Quem lembra que, inclusive, foi um dos grandes, em 2015, foi uma das grandes motivos para mulheres e jovens mulheres irem às ruas protestar contra aquela mudança que estava sendo patrocinada pelo então presidente da Câmara dos Deputados e hoje presidiário, Eduardo Cunha. E foi, na verdade, não foi bloqueada, mas foi paralisada. Agora, para se atentar aos 3 últimos, só para a gente entender o tom da brincadeira. A pena de morte, ela, em prática, ela é impossível no Brasil, ela só é permitida em períodos de guerra, né, em guerra declarada. Agora, nem precisaria, na verdade, a gente ter isso, uma vez que a gente tem uma das polícias que mais matam no mundo. Nós temos um índice de homicídio de mais de 60 mil casos por ano, sendo que a grande maioria dessas pessoas são negras e pobres, de áreas periféricas ou áreas de vulnerabilidade social no país. Ou seja, nós temos e ao mesmo tempo é interessante, temos a polícia que mais mata e uma das polícias que mais morrem também, uma vez que o índice de letalidade é muito grande. Boa parte dos policiais morrem fora do horário de serviço, morrem como cidadãos, né, ao serem descobertos como policiais, e morrem em tiroteios, com balas perdidas e em outras situações, porque os policiais são do mesmo grupo social daqueles que eles matam também. Os que morrem, os que matam, são negros e pobres, na sua maioria, né? Então, ao mesmo tempo, o fim do voto feminino também é impossível na prática, mas, considerando que o Congresso Nacional continua um clube de homens, que os tribunais continuam um clube de homens, que as cortes superiores continuam um clube de homens, aí alguém fala, tem Carmen Lúcia e Rosa Weber. Sim, 2 em 11, 2 em 11. Se for pegar os outros tribunais, você vai ver um disparate. Se vocês forem pegar cargos de diretoria de grandes partidos políticos, você vai ver um disparate. A quantidade de mulheres na Câmara, no Senado, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, é um disparate. Há um claro comportamento e uma clara política misógina que impede que mulheres representem-se, né, no Congresso Nacional. E qualquer tentativa de se discutir isso, há setores hegemônicos na sociedade, formados por homens, vêm a público dizer que nós deveríamos nos preocupar em garantir que os mais competentes chegassem lá e não necessariamente uma divisão por gênero. Só que as mais competentes poderiam chegar lá se houvesse chance para elas. No Brasil, as mulheres trabalham por semana mais do que os homens, se computado a quantidade de tempo trabalhado fora de casa, mais as atividades domésticas ligadas à reprodução social e familiar, atividades com os filhos, cuidados com os mais velhos. As mulheres trabalham muitas horas a mais do que os homens. E esse tempo não dividido, essas tarefas domésticas não organizadas, acabam por, muitas vezes, inviabilizar o tempo que seria ligado à política. Se você for pegar na Roma Antiga, a gente via que o trabalho pesado, a produção, ficava na mão da mão de obra escrava para que homens, cidadãos, pudessem ir a píniques, pudessem ir à ágora para fazer a mais nobre das atividades, que era a política. Mas isso só acontecia porque tinha alguém sendo escravizado. A democracia, tanto a ateniense quanto a democracia norte-americana de 1776, ela é muito bonita, só que ela prevê que alguém faça o trabalho sujo para que os melhores entre os melhores pudessem pensar o futuro da polis e pensar o futuro da política. Milhares de anos, mais de 2.400 anos depois da democracia ateniense instituída, a gente segue no Brasil com o mesmo modal, né? Ou seja, a incumbência por cuidado doméstico continua sendo uma atividade ligada a um gênero, a ponto de que nós não temos trabalhadores empregados domésticos, mas temos trabalhadoras empregadas domésticas. Quando um determinado lar consegue entregar para terceiros as funções da sua reprodução,
social, entrega para uma mulher, que vai ser explorada. E aí nós todos lembramos o que aconteceu há alguns anos, quando o Brasil, colocando em prática uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, aprova a lei para garantir direitos mínimos às trabalhadoras empregadas domésticas. Tivemos uma chuva de preconceito de norte a sul do país. Basicamente, as pessoas estavam reclamando que a senzala estava se rebelando diante da Casa Grande. Isso é muito interessante. O Brasil é um dos únicos países do mundo que continua produzindo quarto de empregada, sem janela, como parte das dependências da casa. Um puxadinho da antiga Casa Grande. Outra, o 10º ponto, a revogação da Lei Áurea, também é piada, só que se você for olhar os números da exploração do trabalho, as reformas que estavam tramitando, algumas delas extremamente nocivas à população mais pobre, e mesmo os números de morte da população negra e jovem, em comparação com outros estratos da sociedade, veríamos que a carne negra não apenas é a carne mais barata do mercado, como é a carne que com objetivo que ao mesmo tempo também é o sustento da exploração, é a grande fundação de produção de riqueza do país, mas também é a culpada por boa parte das desgraças. Se você for ver a construção simbólica que é colocada diariamente nos meios de comunicação, o papel do negro é um papel ainda de meliante, de bandido, do errado. Ah, mas aqui aparece numa novela. Ah, mas aqui tais atores são protagonistas. Tudo isso é migalhas comparado com a construção simbólica que se faz do lugar do negro e da negra na sociedade brasileira. Eu fico, quando eu olho esses dados e quando eu vejo o que aconteceu nos últimos 4 anos do Brasil, eu fico muito preocupado. Eu acredito que muitos de vocês estão trabalhando no dia a dia para tentar efetivar direitos humanos de suas comunidades, de suas cidades, de seus estados, do país, se vocês tiverem atuação nacional. E nunca foi tão difícil trabalhar com o tema de direitos humanos. Nós agora, em 2018, estamos sentindo na pele o que décadas de construção simbólica negativa sobre os direitos humanos fizeram com a sociedade brasileira. O que programas sensacionalistas e violentos que reduziam direitos humanos aos direitos da população encarcerada, que tem direitos, é claro, mas não se resume apenas a isso, fizeram com a sociedade brasileira. Nós podemos perceber o que a construção na mão de políticos conservadores, padres e pastores conservadores, comunicadores violentos fizeram com a percepção coletiva sobre os direitos humanos. Há 20, 30 anos, quando alguém alertava para risco de programa como Aqui e Agora, ou programas sensacionalistas na rádio AM poderiam fazer com relação ao imaginário dos direitos humanos, muitas pessoas não davam atenção. Agora entendemos o que isso significa. Tentem conversar com as comunidades de vocês a respeito da importância de defender os direitos humanos. Depois de vocês ouvirem um grito que direitos humanos é coisa de bandido, você vai ouvir uma série de outros impropérios de pessoas que confundem um pacote de garantias fundamentais que todos nós temos, simplesmente por termos nascido na raça humana, com um grupo de pessoas em si. Lá vem os direitos humanos, lá vem o povo dos direitos humanos. Fizeram pesquisas de opinião e descobriram que as pessoas acham que realmente direitos humanos não é um pacote abstrato, mas são um grupo de pessoas. Direitos humanos é aquele grupo de pessoas. Tenta trabalhar com isso. Várias vezes, pelo interior do país, eu já levantei debates em palestras, em discussões em comunidades, de que os direitos humanos incluem o direito de casar, o direito de professar uma fé, o direito de abrir um negócio, o direito de ser eleito e de eleger, o direito de poder andar livremente, o direito de casar com quem você quiser, o direito de comer o que você quiser, o direito de não ser explorado como escravo, o direito de não vender, de vender produtos para quem você quiser e não apenas para o Estado, o direito de não ter sua casa tomada de forma arbitrária no meio da noite pelo Estado. Tudo isso é direitos humanos. Só que as pessoas não veem assim. E, bem pelo contrário, nós temos uma geração de jovens em escolas públicas e escolas privadas que acreditam que vivemos numa ditadura do politicamente correto. Só que não se enganem, quando eles tratam de politicamente correto, eles não estão falando nada além dos direitos humanos.
Se você for pegar alguns humoristas, bem entre aspas, na TV, no rádio, na internet, diariamente eles tratam de que vivemos uma ditadura de direitos humanos. Bem, se vivêssemos uma ditadura de direitos humanos, você não teria um Rafael Braga preso por portar pinho-sol e depois mantido na cadeia por transportar algumas gramas de cocaína e algumas gramas de maconha. Nós não teríamos pessoas presas, e posso ser polêmico aqui, me desculpe, nós não teríamos uma sociedade raivosa, espumando, para que um Paulo Maluf, ao qual eu não tenho nenhuma simpatia, muito pelo contrário, morra doente na cadeia. Ah, mas ele fez outras pessoas sofrerem. Ótimo, estamos falando de vingança ou de justiça? Porque se estivéssemos falando de vingança, joga ele na cadeia e deixa ele apodrecer. Se estamos falando de justiça, temos que pensar como duplamente falhamos como civilização. Falhamos por fazer com que um crime cometido há mais de 2 décadas não fosse devidamente julgado, processado e punido. Falhamos depois por manter uma pessoa idosa na cadeia, mesmo sabendo que isso não vai trazer nada, nada, não vai compensar nada do que ele fez de volta. Vai servir exemplo a outras pessoas? Não vai. Deveríamos ter gastado tempo para melhorar a legislação, para fazer com que os bens que ele construiu em cima da pilhagem de recursos de terceiros fossem tomados e destinados à população de direito, e não colocá-lo no pelourinho, como colocávamos há 200 anos, quem não era para estar ali. O problema de você discutir direitos humanos a fundo no Brasil é que nós não gostamos, nós sentimos o incômodo que sentimos ao discutir direitos humanos de forma profunda, é um incômodo de olharmos no espelho e não gostarmos do que nós vimos. Porque, no fundo, por mais que todos nós aqui sejamos defensores de direitos humanos, e eu me coloco também nesse nós diariamente violamos das mais diferentes formas os direitos humanos. Eu não estou dizendo com isso que nós somos responsáveis pelas grandes tragédias, bem pelo contrário, nós estamos dando o nosso quinhão de sacrifício para a construção coletiva de um mundo melhor. Mas a pergunta é que essa construção coletiva ela não admite poréns e entretantos. Ela não admite exceções. Porque os direitos humanos são interconectados, o limite de um direito está diretamente relacionado com o início de outro direito. Nós não podemos escolher aquele direito que nós vamos obedecer ou vamos defender. Temos que defender um pacote. Eles são indivisíveis. Eles fazem parte da mesma ideia de dignidade. Quando muitas vezes a gente vê pessoas defendendo nas redes sociais que sejam censuradas devido às palavras de determinados candidatos à presidência da República, como Jair Bolsonaro, que são extremamente violentas. Particularmente, eu não defendo que Jair Bolsonaro seja pré-censurado de nada, por uma razão simples. A liberdade de expressão é um direito humano que não admite censura prévia. A pessoa não pode ser punida por aquilo que ela ainda não disse. Ela tem que ser punida por aquilo que ela efetivamente disse quando isso incitar violência a terceiros. Muita gente quer calar Jair Bolsonaro. Não. Eu, particularmente, não quero que ele seja calado. Eu quero que ele seja devidamente responsabilizado por aquilo que ele disse, quando aquilo que ele disse causar sofrimento ou puder gerar impacto a outras pessoas. Nesse ponto de vista, foi extremamente feliz o processo, a denúncia enviada à Suprema Corte pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, por conta dos comentários racistas e preconceituosos e abjetos que ele fez em uma palestra no Clube Hebraica do Rio de Janeiro. Ele disse que quilombolas não serviam, que visitou um quilombo, que o quilombola mais magro era pesado em arrobas, que não serviam nem para procriação e que causavam prejuízo para o país, entre outras tantas coisas que claramente estavam incitando a violência contra um grupo que sistematicamente tem seus direitos violados. Não só contra quilombolas, mas contra indígenas, contra homossexuais, contra mulheres, ele fez o pacote inteiro. Teve a liberdade para falar, da mesma forma que Levi Fidelix também teve a liberdade para falar nas eleições de 2014, quando, no debate na TV Record, conclamou os cidadãos de bem desse país para que enfrentassem aqueles e aquelas que queriam tirá-los, que queriam mudar a sociedade.
e falou palavras que ficaram icônicas, como o aparelho excretor não reproduz, entre outras tantas, né? E depois Levi Fidelix foi devidamente punido, foi multado, né, por uma multa alta, e ele reclamou que estava tendo seu direito tolhido. Não, nem ele, nem Bolsonaro tem o seu direito tolhido. Bem pelo contrário, num raro momento em que o país, em que as instituições, no momento em que as instituições brasileiras estão esgarçadas por tudo o que aconteceu na época do impeachment e posteriormente a isso, esse foi são raros casos em que o país conseguiu dar uma resposta digna a uma violação de direitos humanos. Como lidar com o tema de direitos humanos na vida de cada um? Eu fiz até agora, meu tempo está acabando, mas eu fiz até agora um preâmbulo geral do quadro de direitos humanos. Os direitos humanos estão sob pesado ataque, intenso ataque no Brasil, e qualquer pessoa que defende direitos humanos estão sob pesado ataque e intenso ataque. Como eu falei no começo, eu sei bem disso, já fui cuspido na rua, já fui agredido fisicamente, fui ameaçado de morte, tive que, inclusive, deixar o país durante um tempo por conta de tudo isso. Vocês podem pensar, se isso acontece com uma pessoa que tem exposição midiática como ele, imagina com nós que estamos no dia a dia. Só que a melhor forma da gente resolver esse problema, pensando no trabalho comunitário de cada um, é pautar os direitos humanos de forma intensa e trabalharmos juntos. A grande beleza de trabalhar com os direitos humanos é que, da mesma forma como que os diferentes direitos humanos são intercambiáveis, estão conectados, também deveria ser assim com os diferentes grupos e os diferentes atores, diferentes militantes que atuam na defesa dos direitos humanos. A nossa força, ela não está simplesmente na verdade que carregamos ou nas intenções que carregamos, mas está na possibilidade de, unidos, trabalharmos em prol do bem comum. Nós temos amigos. Nós não estamos sozinhos. Vocês não estão sozinhos. E nessa certeza de que vocês não estão sozinhos, aproveitem todo o tempo livre, todo o tempo possível para que os direitos humanos sejam pautados e reafirmados, mas também para que todo debate em que coloque em risco os direitos humanos e que os direitos humanos são questionados ou são vilipendiados, que esse debate tenha a participação de vocês e que vocês se coloquem de forma firme. Porque só através da qualificação do debate público nós poderemos mudar as coisas. Ontem eu estava dando uma palestra a respeito de fake news e uma pessoa perguntou, tá, mas o que eu posso fazer? Você eu até entendo, você está num veículo de comunicação, está no sistema ONU, mesmo o sistema ONU não sendo aquilo que as pessoas... Bem, enfim. Na prática, você vai ver que, na verdade, tudo, na verdade, é muito mais lento do que a gente gostaria que fosse, né? Mas o que é possível ser feito? Eu acho que a qualificação diária do debate público é a melhor arma que a gente tem. Há estudos, por exemplo, um estudo muito interessante de uma universidade em Barcelona, que coloca que quando a gente, num debate na internet, posta alguma coisa, vê uma postagem e logo depois um comentário extremamente violento, seja de um hater, de um perfil falso ou de alguém que existe, se a gente não faz nada e aquilo vira uma bola de neve de comentários de raiva e de ódio, reafirmando qualquer posição ou qualquer dúvida que uma pessoa tenha a respeito daquele tema. Agora, quando alguém, depois de um comentário de ódio, vem de uma forma educada, trazendo dados e não apenas opiniões, e explica por que aquele ódio está errado e está equivocado, a tendência do debate que se forma a seguir, tendência, não realidade, que nem sempre acontece, mas a tendência é que você tenha uma conversa franca, dura, mas franca, mas com pontes possíveis com quem não concorda com você. É a mesma coisa que você estiver numa mesa de bar com os amigos no final de semana e um deles começa a falar pérolas racistas, machistas, xenófobas, homofóbicas. Se vocês ficam em silêncio, vocês estão consentindo com aquela situação, vocês estão dando um like naquela fala. Se vocês depois gostam da piada e repercute a piada numa outra mesa de bar, vocês estão compartilhando, dando um share, como se estivesse numa grande rede social, porque as redes sociais nada mais são do que a transposição da realidade do lado daqui para o lado de dentro, catalisando e tornando mais rápidos os processos. Agora, se você deixar claro que aquilo não é aceito,
que aquilo não é admitido, essa pessoa tem duas opções. Ou ela deixa de fazer parte daquele grupo, ou ela vai pensar duas vezes antes de se manifestar de uma forma racista novamente, machista novamente, misógina e xenófoba. De certa forma, a persistência dos militantes, dos ativistas de direitos humanos, principalmente da periferia, e eu digo isso porque eu sou da periferia, cresci no Campo Limpo, lá no Jardim Pirajussara, e eu sei da tenacidade de quem no dia a dia tem que enfrentar não apenas a dificuldade da sua própria realidade, mas a dificuldade da realidade que lhe cerca. Se vocês têm essa tenacidade, se vocês conseguem, através dessa tenacidade, conseguir pautar e repautar o debate público carregando para outro lado, tenha certeza que as coisas vão mudar. Eu não posso, e por fim, eu não posso garantir que o Congresso Nacional que será eleito agora em 2018 vai ser melhor do que o anterior. Provavelmente vai ser pior. E isso vai demandar de todos vocês, de todos nós, um trabalho redobrado para monitoramento do que acontece lá, porque o que acontece lá repercute na vida de cada um aqui. Agora, eu tenho certeza de que se vocês tiverem essa força, tirarem essa força de onde não tem, e decidirem pautar os direitos humanos não do jeito em que eles pautam, como um problema, como um risco, como um vício, como algo negativo que atrapalha o desenvolvimento do país, mas como uma carta de intenções que deve ser colocada em prática para garantir o mínimo de dignidade da sociedade, e abraçarmos essa ideia que está presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 48, ou no artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, de 5 de outubro de 88, eu tenho certeza que a briga vai ser boa. Pode ser que a gente não ganhe no curto prazo, só que a história se muda no horizonte de longo prazo. Muito obrigado e bom evento para todo mundo.